Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias desta segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022. Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre a foto vazada do Oscar com o manto sagrado do Mengão Queridão. O que isso significa? Será que significa que o Oscar está fechado com o Flamengo? Vou falar isso com vocês. Vou falar também sobre a estreia de Eric Pulgar e de Guilhermo Varela, os novos reforços do Mengão Queridão. Então fica até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada das informações que eu vou passar para vocês sobre o time mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante a sua inscrição, é de graça e é rapidinho. Basta apertar nesse botãozinho vermelho que tem aí, escrito inscrever-se. É 100% de graça, não leva nem um minutinho para você fazer isso e você nos ajuda demais no crescimento aqui do nosso canal. Nação, então vamos começar falando pelo primeiro treino dos recém-contratados pelo Flamengo, Eric Pulgar e do Guilhermo Varela. Vocês estão vendo aí, esse treino aconteceu ontem no Ninho do Urubu, foi a primeira vez que os jogadores foram a campo com a camisa do Mengão Queridão realizar um treinamento. Apesar do Eric Pulgar ser o jogador que está inscrito na Libertadores da América, a lógica e as condições físicas prevêem que o Guilhermo Varela está mais pronto para estrear do que o seu companheiro Eric Pulgar. Vou explicar para vocês. O Eric Pulgar já teve toda a sua documentação registrada, ele está pronto para poder jogar do aspecto documental. Já o Guilhermo Varela não, ele já assinou contrato com o Flamengo, mas ainda não apareceu no bid, pelo menos não enquanto eu estava gravando esse vídeo aqui, e portanto ele não tem condições documentais para poder estrear pelo Flamengo. Acontece que fisicamente o Guilhermo Varela está muito mais preparado para estrear do que o Eric Pulgar. Explico. O Eric Pulgar fez seu último jogo no dia 30 de maio, pela equipe do Galatasaray. Depois disso, um mês depois, terminou o contrato dele com a equipe turca e ele saiu de férias. Portanto, o Eric Pulgar não disputa uma partida oficial desde o dia 30 de maio e estava de férias desde junho, julho. Portanto, ele não teria condições físicas para poder ajudar o Flamengo amanhã contra o Corinthians, apesar de estar inscrito na Libertadores. Vale destacar mais uma vez que o Flamengo inscreveu o Eric Pulgar primeiro por questões documentais. Ele já está com os documentos todos prontos. Mas como vem parado desde o dia 30 de maio, dificilmente o Flamengo vai poder utilizá-lo em um desses dois jogos contra o Corinthians. Até porque nós temos aí o Arthur Vidal, que chegou há mais tempo e ainda nem conseguiu estrear entre os profissionais, entre os titulares do Flamengo, né? Ele foi titular agora no jogo contra o Atlético Goianiense, mas num time alternativo. Entre mesmo os titulares do Flamengo, os 11 que vinham sendo titular, o Vidal ainda não conseguiu ganhar o seu espaço. Vai ganhar, mas ainda não conseguiu. Então a situação é bem parecida do Eric Pulgar. Vai precisar de alguns dias para poder se colocar à disposição do técnico Dorival Júnior, mas o Guilhermo Varela não. A situação do Guilhermo Varela é totalmente contrária a do Eric Pulgar. O Guilherme Varela estava atuando pela equipe do Dínamo de Moscou, está na plenitude da forma física, pode ser utilizado tão logo ele fique liberado através da documentação. Espera-se que ele apareça no bid entre hoje e amanhã. E mesmo não podendo ajudar o Flamengo no jogo contra o Corinthians, ele pode ajudar o Flamengo, de repente, no jogo contra o São Paulo. Repito, o Varela está em condições de jogo porque vinha atuando pela equipe do Dínamo de Moscou. O Dínamo de Moscou está vociferando contra o Flamengo, dizendo que vai tomar providências pelo registro do Flamengo do Guilhermo Varela. O que os russos estão deixando a entender é que houve uma espécie de assédio do Flamengo em cima do Guilhermo Varela. A narrativa dos russos é mais ou menos a seguinte: o Guilhermo Varela estava sossegado na nossa equipe, tinha dado entrevista dizendo que iria permanecer nessa temporada na nossa equipe, aí veio o Flamengo, fez uma proposta para ele
e virou a cabeça do menino de tal modo que ele foi embora, fugido da Rússia, para chegar no Flamengo. Essa é mais ou menos a narrativa que os russos estão contando por lá. Só que não foi assim que aconteceu. O Varela foi oferecido ao Flamengo, que gostou dos valores da oferenda, vamos dizer assim, do Varela ao Flamengo. E aí o Flamengo deixou bem claro, nós não vamos negociar com o Dinamo de Moscou, nós não vamos comprar o jogador. Se ele ficar livre no mercado, a gente volta a se falar. Daí para frente, todas as atitudes foram tomadas pelo staff do jogador e pelo jogador sem influência nenhuma do Flamengo. O Flamengo aguardou o jogador estar livre para poder tratar com ele, para poder negociar com ele sem nenhum tipo de assédio. Não foi o Flamengo que foi atrás do Guilherme Varela, não foi o Flamengo que foi fazer proposta para o Varela, e sim o Varela estava procurando um clube para poder deixar a Rússia. Se ofereceu ao Flamengo como se ofereceu a outros clubes também. E o Flamengo gostou da ideia, o Varela gostou da ideia de jogar no Flamengo, e por isso nós estamos vendo aí, ó, ele correndo no campo, fazendo o seu primeiro treinamento esse que foi neste domingo, dia 31 de julho de 2022. Então, nenhum dos dois devem ser titular nos próximos jogos do Flamengo. A expectativa é que o Varela estreie primeiro do que o Pulgar. Como eu disse, pode ser que ele seja até relacionado para o jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no final de semana lá no Morumbi. Agora, nação, no sábado eu trouxe em primeira mão para vocês toda a situação do Oscar. Vocês sabem que eu não sou de ficar pedindo créditos para mim, eu não tenho esse tipo de vaidade, eu não quero ser concorrido como o maior jornalista esportivo do Brasil, nada disso. A minha intenção é sempre trazer a melhor informação possível para aqueles que acreditam em mim, que me seguem e que curtem o meu trabalho. Esse é o meu objetivo principal, tá? Então vocês nunca vão me ver brigando, vociferando, exigindo créditos. Nunca, tá? No sábado pela manhã, eu trouxe a informação da negociação Flamengo e Oscar. Como que se tratava essa negociação? O Flamengo estava querendo o Oscar não só para ficar por 3 meses, mas sim para ficar até o meio do ano que vem, e no meio do ano que vem, o Flamengo iria negociar o Oscar, que entraria no último ano de contrato com o Xangai Port, para o Oscar ficar em definitivo no Flamengo. Ou seja, o Flamengo tem a intenção de um empréstimo por 1 ano, para depois contar com o jogador em definitivo. Trouxe essas informações para vocês no sábado pela manhã. Hoje eu estou vendo a imprensa repercutindo essa informação que eu trouxe para vocês. Não quero créditos, não quero absolutamente nada de ninguém. A única coisa que eu fico satisfeito é de poder trazer a informação verdadeira para vocês. Às vezes em primeira mão, o que é melhor ainda, mas não é o meu objetivo. Então, quem curte o nosso canal, quem me acompanha no canal Flanação VPI aqui no Resenha Rubro-Negra, sabe que não é novidade nenhuma o que eles estão trazendo hoje, porque eu já tinha trago no Flanação VP lá no sábado. Agora, uma novidade. Aí sim, não fui o primeiro a trazer, apenas uma novidade para vocês, que é essa foto aqui, ó, vazada do Oscar. Essa foto vazou hoje e está fazendo um rebuliço danado na internet, porque afinal de contas o Oscar aparece vestindo o manto sagrado rubro-negro. Eu vi essa foto numa postagem do Fabrício, que é aquele jornalista italiano lá, que por um acaso tem o mesmo nome que eu, mas o Fabrício Romano, né? Ele postou e ele atestou a veracidade da foto, não é nenhum sósia, é o próprio Oscar. E aí, pessoal, isso daí significa que o Oscar já está fechado no Flamengo? Significa sim, porque o Oscar já está fechado com o Flamengo. Isso é um fato. Oscar e Flamengo estão fechados. E não é de hoje, não. É de bastante tempo. Eu venho contando isso para vocês no Flanação VPI aqui no Resenha há bastante tempo. Agora a situação é, o Xangai está fechado com o Flamengo? Essa é a questão. O Xangai deixou o Oscar ficar no Brasil e está pagando os salários do Oscar. Por causa do problema pandêmico que eles estão enfrentando lá, o Oscar vai ser papai de novo nos próximos dias. Deixaram o Oscar aqui
e estão pagando o salário dele normalmente. Aí pintou o Flamengo. E o Oscar viu uma possibilidade de vir jogar no Mengão Queridão. Então, o Flamengo negociou salários com o Oscar, que recebe do time chinês 11,8 milhões de reais por mês, e isso o Flamengo não tem condições de pagar. Até onde eu apurei, seria um salário de 1,5, 2 milhões de reais por mês para o Oscar, jogando pelo Flamengo. E aí o Oscar passou a negociar com o Xangai, que o Xangai pagasse só o restante. Então vamos arredondar a conta. Se o Flamengo vai pagar ao Oscar 2 milhões e ele ganha 12 no Xangai, ele propôs ao Xangai que pagasse 10. E aí o Flamengo paga 2 e o salário dele está tranquilo, entenderam? Só que assim, o Xangai não quis. O Xangai foi ficando cada vez mais flexível à condição do Oscar jogar no Flamengo apenas se o Flamengo arcar com o salário todo do Oscar. E aí é uma negociação Flamengo e Oscar. O Flamengo pode pagar o salário todo desde que ele não ultrapasse 2 milhões de reais. Ou seja, o Xangai não pagaria nenhum centavo para o Oscar e o Oscar receberia 2 milhões de reais do Flamengo. E é isso que está acontecendo nesse exato momento. Estão colocando aí no papel a liberação do clube chinês. O Flamengo está muito próximo de conseguir contratar o Oscar, não até o final do ano, e sim até o meio do ano que vem. E aí, pessoal, quando chegar próximo do meio do ano que vem, o Flamengo vai tentar comprar em definitivo o Oscar, porque vai estar faltando só um ano de contrato, com 6 meses mais à frente, o Oscar pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Então o Flamengo vai ter mais condições de barganhar com os chineses a condição de tirar o Oscar de lá em definitivo. O Oscar hoje ele é avaliado em 15 milhões de euros. Então, se o Flamengo, de repente, no meio do ano que vem, oferecer 5, pode ser que os chineses aceitem, porque há a possibilidade do Oscar acabar saindo de graça. Uma outra situação que sempre existe também é dos chineses só liberarem o Oscar se o Oscar assinar um contrato de extensão contratual com eles. Como eu disse para vocês, o contrato do Oscar vai até o ano que vem, né? Para liberarem ele para jogar pelo Flamengo, eles obrigariam o Oscar, proporiam ao Oscar que assinasse uma renovação contratual com o Xangai Port por mais um ano. Daí eles escapuliriam do pulo do gato do Flamengo de, no meio do ano que vem, fazer uma proposta abaixo do que aquilo que eles esperam para tirar o Oscar de lá. Essa é uma artimanha muito utilizada. Não seria a primeira vez não, tá? Então, nesse exato momento, eles estão lidando com esse tipo de papelada. E o Oscar pode vir a ser jogador do Flamengo a qualquer momento. Mas vale lembrar que não é porque tirou foto com a camisa do Flamengo que o jogador vai vir para o Flamengo. Já vimos isso acontecer com o jogador alemão, o Podolski. Já vimos isso acontecer com outros jogadores, mas com alguns até que tem dado certo, né? O Arthur Vidal cansou de vestir o manto sagrado e deu certo. Ele veio jogar no Flamengo. O Oscar tá muito próximo de vir, pessoal, tá? Muita coisa tem que dar errado pro Oscar não conseguir fechar com o Flamengo. A informação que eu tenho hoje é até muito mais otimista do que a que eu estou passando para vocês. Mas é porque eu sei que essas coisas podem dar errado. No último momento, a situação pode mudar. Mas há um otimismo muito grande por parte do Flamengo e também por parte do Oscar sobre essa negociação. E aí, pessoal, vale eu destacar um detalhe aqui. Lembra que o Marcos Braz negou veementemente que tivesse negociando com o Oscar ou com o Xangai? O Marcos Braz contou a história da seguinte maneira. Na coletiva que ele deu, ele disse: há uns 8 dias atrás, eu fiz uma consulta pelo Oscar. Tudo ficou de lado nesses últimos 8 dias, ninguém falou nada, e agora trouxeram isso à tona de novo, eu não sei porquê. Ou seja, o Marcos Braz mentiu descaradamente. Não só ele estava negociando com o Oscar, como ele estava acompanhando o Oscar e o staff do Oscar negociar com um clube chinês a pedido do próprio Flamengo. O Flamengo estava participando não diretamente,
mas indiretamente das negociações com o Xangai Port. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque o Marcos Braz é mau, ele fez errado? Não, ele fez certo. Porque se ele admite que tem uma negociação, outros clubes tentariam atravessar, como de fato tentaram. Internacional de Porto Alegre, São Paulo, Corinthians, todos tentaram atravessar. Sabe por que não atravessaram? Porque esse cara aí não quis que eles atravessassem. Porque o Oscar não quis. Até o Atlético Mineiro, o falido Atlético Mineiro, pensou em passar o Flamengo nessa situação, em atravessar o Flamengo. Mas o Oscar quis o Flamengo desde o primeiro momento. Por isso, às vezes, é importante o dirigente esconder, omitir e, se preciso for, até mentir. Mas esse exemplo é bom para vocês verem que nem sempre a melhor fonte de informações é o dirigente. É como eu falo para vocês, eu tento sempre checar em ângulos diferentes, para assim dizer. Não só ficar com a palavra apenas do dirigente, nem ficar com a palavra apenas do empresário. Nesses 5 anos trabalhando no Fla Nação MVP e nesse 1 ano e meio trabalhando aqui no Resenha Rubro-Negra, eu aprendi que a gente tem outros caminhos a tomar para poder checar uma informação que não sejam apenas o empresário do atleta e o dirigente do clube, porque eles vão agir da maneira que for benéfico para eles naquele momento. E a gente tem que entender que é o trabalho dos caras. O empresário precisa expor o seu atleta. Então ele vai te passar a informação que vai ser benéfica para o atleta dele. E o dirigente é a mesma coisa. Precisa preservar o clube. Ele vai te passar a informação que vai beneficiar o clube. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, pegando só informação com o empresário, só informação com o dirigente, e não é assim que funciona. Eu tento fazer as coisas checando por ângulos diferentes. Nação, o Oscar tem 30 anos e ainda tem muita lenha para queimar, ainda tem muita bola para jogar. Eu fico mais tranquilo de saber que o Flamengo está tentando negociar com ele até o meio do ano que vem, porque aí há um tempo maior de adaptação para o Oscar. Ele vindo só por questão aí de 3 meses, eu estava muito receoso, porque o futebol chinês é muito diferente do futebol sul-americano, é muito mais lento, é muito menos pegado, é de muito menos contato físico. Então ele poderia demorar muito mais tempo para se adaptar do que os 3 meses que ele ficaria. Ele está há 5 anos na China. Agora, com um ano, 6 meses, ou enfim, até o meio do ano que vem, a coisa já muda de figura. Ele vai ter mais tempo para se adaptar e vai ter mais tempo para poder mostrar para a gente o quão ele é capaz de ser um grande guia para o Flamengo. O Flamengo pode usar o Oscar para jogar na vaga do Everton Ribeiro, para jogar na vaga do Arrascaeta, para jogar junto com o Arrascaeta, para jogar junto com o Everton Ribeiro. O Flamengo vem mesclando as suas equipes aí para jogar as Copas e para jogar o Campeonato Brasileiro. Então o Oscar se encaixaria em qualquer uma das duas situações. E o Flamengo passará a ter um dos elencos mais fortes fora da Europa. Indiscutivelmente. O que nos dá aí uma boa perspectiva para esse finalzinho de ano, né? Agosto, outubro e novembro, esses 3 meses que faltam. Eu vou te falar, eu sou um cara que ó, é agosto, setembro, outubro e novembro, né? No outro vídeo que eu fiz, eu comi setembro e tomei uma sentada da Miriane, porque setembro é o aniversário dela. E eu esqueci justamente do mês que ela faz aniversário. Para quem não está entendendo nada, num outro vídeo aí eu fiz agosto, outubro, novembro, os 3 últimos meses de futebol do Flamengo. É agosto, setembro, outubro e novembro, os últimos meses que, portanto, o Oscar vai passar. Pode ser que o Oscar passe conosco e também um pedaço grande do ano que vem. Como eu falei para vocês, as informações que eu tenho sobre o Oscar são até mais otimistas do que o que eu estou passando para vocês, mas eu prefiro ser mais pezinho no chão para ver a coisa acontecendo e não decepcionar você aí do outro lado. Beleza? Nação, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhem os nossos vídeos com os seus amigos, indique o nosso canal para os seus amigos, se inscrevam porque é totalmente de graça,
mas vocês ajudam demais o nosso trabalho quando se inscrevem. Valeu? Tenham uma excelente segunda-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.